Vamos falar de futuro, começando aqui mais um Zeitcast, aqui nos estúdios grandiosos da Avocado Calças e Confecções, trazendo para você mais esse episódio aqui do Zeitcast, que como todo mundo sabe, é o podcast, todo mundo assim, do mundo, as pessoas me param na rua e Augusto, o Zeitcast. E o Zeitcast é um podcast da Zeit. A Zeit é uma comunidade para estudos de tendência, comportamento, futurismo. Então, os assuntos que a gente aborda aqui são assuntos gerais e a gente sempre fala de maneira muito aberta, trazendo um recorte, uma percepção de alguém que entende desse assunto e que eu vou aqui tentando puxar, porque eu não entendo muita coisa, mas eu sou um curioso de diversos assuntos. E tudo relacionado a comportamento, futurismo, essas coisas, são absolutamente multidisciplinares. Então, aqui vocês vão ver a gente falar de também absolutamente tudo. Estou aqui hoje com o Leonardo César Igual, que é psicólogo clínico e tem aí outras características que depois você vai contar aqui pra gente também, né? Sim. Aliás, começando, te agradecer pela tua presença aqui hoje. Eu agradeço, Augusto. E pode se apresentar também, né? Aprofundar aí a apresentação. Bom, sou o Leonardo César Igual, né? Psicólogo clínico e especialista em terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicoterapia baseada em evidências aí, que eu vou transcender ao longo do podcast também. Vou falar sobre ela também, que é o meu viés, né, de psicoterapia. E resolvi te trazer um presente também. Presente esse que eu fui presenteado com essa leitura. Um livro só é bom quando eu consigo ler e colocar em prática aquilo que é dito, que faz sentido e eu consigo colocar em prática através dos comportamentos. Alguns é melhor não colocar. Alguns não, exatamente. É importante que nós tenhamos um filtro aí, Augusto. E resolvi te presentear, passar adiante muito aí obrigado. E comprar. Deixa eu mostrar aqui para incentivar meus convidados a sempre repetirem esses gestos de me trazerem presentes. Gosto muito de livro, de vinho, tá? Eu sou uma pessoa fácil de agradar, meu aniversário está chegando. Aí, ó. Tô brincando, mas muito obrigado mesmo, de verdade. Tô já curioso para ler. Vou falar um pouquinho também da concepção do essencialismo e como isso traz um pouquinho de felicidade, momentos felizes, bem-estar também, né? Esse assunto tão amplo aí que... É isso que eu quero já começar e vou começar já perguntando. Para você, Leonardo, qual que é o futuro da felicidade? Então, nós temos duas questões muito pertinentes aí e eu fico entre elas. Você sabe que a psicologia é a ciência do depende, né? Mas eu tenho duas perspectivas sobre a felicidade. Primeiramente, que eu fico um pouco à distância dessa concepção, né, do que é ser feliz. Na sociedade como um todo, está muito atrelado com questões materiais, com algum ideal. Como se fosse um cargo, né? Eu estou feliz, eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando tiver tal coisa... Você... Exatamente. E a pessoa é recompensada ou consegue, de fato, a médio e longo prazo e tem uma recompensa imediata cerebral, né? Um descargo de dopamina ali e sente prazer por aquilo. Posteriormente, percebe que não é aquilo de fato que vai perdurar ali pela vida toda, que ele não vai ficar feliz por aquilo a longo prazo, né? Com algo material ali. Daí ele precisa de novo dessa descarga, né, com alguma outra coisa. Sim, que é a questão da neurociência. Eu sou na verdade, a minha próxima pós-graduação, que eu gosto muito de falar sobre neurociência. E um aspecto preocupante aí, de um modo geral, o fenômeno que está acontecendo na sociedade, que é essa busca por dopamina o tempo todo, né? Então, respondendo a pergunta aqui, o que é felicidade para mim? Momentos de bem-estar, talvez eu diria. E você acha que o futuro diz, por exemplo, que assim, a gente hoje vive uma sociedade que está, né, viciada em dopamina, e isso caminha para quê? Isso caminha... Porque depois eu posso até falar a minha opinião, que é claro, um pouco depressiva, mas eu prefiro, porque senão o Vitão me mata. Mas a minha visão não é das melhores, mas eu queria saber a tua, se você até tem uma visão mais positiva. Para onde a gente caminha com esse vício? Para onde a gente caminha com essa sociedade totalmente histérica com relação à felicidade? Augusto, partindo do pressuposto de que o futuro são os jovens e as crianças, não se tem um prognóstico muito positivo
né, do futuro. Visto que eu não atendo crianças, mas é o que eu observo. Observo bastante, eu atendo bastante adolescentes aí e adultos. Bem interessante. O que eu percebo é uma... Eu criei um termo de infantilização estendida, né? Porque os jovens ali, eles se prendem no celular, ou no notebook, ou enfim, qualquer aparelho e precisa de dopamina o tempo todo, precisa de curtida, precisa de interação o tempo todo, interação ali eletrônica, só que nunca é o suficiente, né, para ele. Ele quer sempre mais, cada vez mais. E o que nós temos aí é uma falta de desenvolvimento de limites, né? Porque nós temos esses jovens, por outro lado, o que eu observo é que nós temos pais que têm um pouco de medo de impor limite entre aquilo que o jovem pode ou não pode, entre aquilo que a criança pode ou não pode, com medo de desagradá-lo. Só que a questão, o ponto-chave do desenvolvimento, de acordo com a psicologia, é de que a criança e o adolescente precisa de limites. E por que a gente, fazendo uma provocação, por que a gente está vendo tanto velho sem limite hoje em dia? É o mesmo efeito? Pergunta de milhões aí. Pode ser que sim. Ou pode ser porque o mundo hoje ele está no nível 2, 3 vezes, né? Mas é o X2, o áudio, né? O áudio do WhatsApp. Eu preciso acelerar, né? Tudo. Então, eu acredito que seja isso. Mas você concorda que tem esse fenômeno do velho sem limite? Não, eu tô dizendo, porque a gente está vendo uma galera totalmente histérica e que não... birrenta, como criança. Então, acredito que você está vendo isso bastante em adolescente, mas se a gente ligar a notícia, a gente está vendo isso em velho, em idoso. Sim. Você diz para com as crianças, assim, quando... Não, para eles mesmos. De modo geral. Estão birrentos e não aceitam limites. E isso é uma visão minha. Eu sempre falo, Instituto data anos. Sim. Total. E eu venho notando isso. Que há o termo que você usou foi muito bom. Infantilização estendida aí. Então, eu acho que está estendendo muito. Porque está estendendo para uma galera velha. Uma galera de 50... Velho assim, né? Não é o termo certo. Mas uma galera de 50 anos, uma galera que não é adolescente mais. E que está sendo... você vê como se manifesta na internet, como se manifesta na rua, como se manifesta de qualquer forma, que é extremamente birrento, egocêntrico... Imediatista. É tudo parte de um mesmo efeito, você acredita? Sim, eu acredito que está havendo um fenômeno aí, né? De que eu preciso tudo muito rápido. Porque hoje, se você for observar, e parte do pressuposto, fazer uma comparação com o antigamente, né? Final do século XX ali, onde eu precisava preparar a minha comida, onde havia um processo, eu precisava ir ao mercado, né, para fazer algo. Se eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso ir à praça, eu preciso ir numa balada, numa discoteca, por exemplo. Agora não, tá vindo tudo muito rápido. Então, esse imediatismo, ele cinde com a ideia de que eu preciso construir algo para que eu tenha algo a longo prazo. Eu não tenho como concordar mais com esse teu pensamento. Zeit, em alemão, é tempo. Certo. Quando a Zeit começou, a ideia é a gente estudar o tempo. Não só o tempo, a natureza do tempo, a natureza ontológica do tempo. Na verdade, o que a gente quer estudar é a relação da pessoa, dos humanos com o tempo, no tempo, assim, né? Então, isso que você está falando é uma coisa que eu sou fascinado, que é como a gente mudou o beat, mudou a batida, o ritmo da sociedade nos últimos 10 anos, assim, né? Porque é um fenômeno raro. E isso implica tudo. Porque a relação que a gente tem... Por exemplo, a gente tinha uma relação entre... onde a distância... Eu falei isso em algum podcast há pouco tempo. A relação que a gente tinha entre a distância, a distância estava relacionada com o tempo. Então, se eu sabia que eu tinha que conversar com você, que eu tinha que ir à tua casa, que eu tinha que te levar uma informação, a distância que a gente estava um do outro era relacionada ao tempo que essa informação ia demorar para chegar, ou que, né, a nossa relação ia ser mais lenta. Hoje, eu consigo, ao mesmo tempo, fazer tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como o nome do filme, mas a gente perdeu a relação de distanciamento. Porque não existe mais distância, sendo que tudo ficou imediato. E, aí voltando pro tema, né? Esse imediatismo todo faz com que tem pessoas, claro, nasceram dentro disso,
e estão surgindo agora enquanto agentes sociais ativos. Mas tem uma galera que nasceu no tempo onde você sentava para ler. Porque para mim isso aqui é ouro. É tipo, na questão da relação com o tempo. Eu sento e eu tenho uma relação com o livro diferente de eu assistir um filme, diferente de eu ouvir um podcast. Toda a minha relação de dinâmica com Porque é um processo ativo. Né? Na verdade, você precisa ir de acordo com o tempo que o livro dispõe. Né? É por isso que hoje mais pessoas querem... E fugindo de um falso moralismo. Também assisto... sem dúvida. Netflix. Põe o X2, põe em vez 2 para ouvir áudio, às vezes que eu não aguento. Eu faço parte dessa sociedade da qual nós estamos falando. A questão é que... Qual o principal elemento da felicidade, de acordo com a ciência? São as relações humanas. Ah, é? Isso. Tem vários... Não é comprar um carro? Não é Você comprar jura? Não é comprar um T-Cross aí. Não é ter um Tesla. Não. A curtíssimo prazo, né? Nos primeiros 5 dias. Não é a quantidade de likes que eu vou ter, você jura que é isso? Tá todo mundo errado. Tô zoando. Então, pela ciência, o princípio da felicidade é a relação... Na verdade, existem vários elementos, né? Algumas variáveis aí. O que se observa há muito tempo, inclusive, uma parte da ciência, é que as relações interpessoais, ou seja, a qualidade das relações interpessoais que eu estabeleço, elas vão ditar qual será o nível de felicidade, de bem-estar, né? Que eu gosto mais de trazer essa ideia de bem-estar. O nível de bem-estar aí. Então, quanto maior for o nível de habilidade social, não é sobre a quantidade de amigos ou de pessoas que eu tenho, sim a qualidade das relações que eu estabeleço com o próximo. É um elemento chave para a construção do nosso bem-estar físico e psicológico. Tá. Existe alguma... Não sei se você tem conhecimento de alguma medição histórica do nível de felicidade, tendo em vista que medir felicidade é uma coisa extremamente subjetiva. Mas existem institutos que fazem essas pesquisas e aí colocam gráficos. No Brasil é 30%, felicidade, na Dinamarca é 80%. Eu já vi vários institutos sérios fazendo pesquisas assim. Eles levam em conta diversos fatores ali para criar uma conta, né? Tirar do subjetivo para algo objetivo. Sim. O que eu não tenho é um dado histórico. Né? A felicidade foi decaindo com o passar dos anos. E você sabe se existe alguma coisa assim? Eu gosto muito de especificar as questões relacionadas aos transtornos mentais aí. E o que eu posso... que está relacionado... Quando eu falo de um transtorno mental, é um conjunto de sinais e sintomas que vão trazer algum tipo de sofrimento, né? Para aquela pessoa que tem esse transtorno. E o que nós percebemos aí, de acordo com a OMS, ou... Enfim, algum instituto... OMS, se não me engano. Especialista, vou falar isso que tá... Eu esqueci o instituto bem sério, mas enfim. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, daqui 2 anos ele vai se sobrepor aos diagnósticos de depressão. Caramba. Ou seja... Mas ele pode levar à depressão? Ele é um fator de risco. Para depressão. O que é fator de risco? É um fator que me deixa mais vulnerável, me deixa mais aberto a ter algum quadro, por exemplo, depressivo. Então, pode ser um fator de risco, sem dúvida alguma. E assim... Ele vai ultrapassar os diagnósticos de depressão. Sim. Falando de uma maneira... um prognóstico aí. É o prognóstico, é o que a ciência diz aí, daqui uns 2 anos. E por que você acredita que isso está acontecendo? Além dessa história da dopamina, do vício. Primeiro, por uma questão social. Não adianta falar do ser humano, do indivíduo, sem falar da questão social, da questão do fenômeno aí, né, do que está acontecendo na sociedade. O que eu percebo, é claro que eu tenho 25 anos, mas estudei anteriormente a isso, né? Que eu percebo que o nível de cobrança sobre o que eu preciso ser, o que eu vou ser, é muito maior do que antigamente, né? Porque existe um repertório que se abriu aí, do que eu preciso ser enquanto profissional, né? Se eu não atingir aquele ideal, então é o fim da minha vida, né? Que aí eu trago um pouco da terapia cognitiva, que é uma distorção cognitiva, Augusto, chamada de catastrofização.
onde eu prevejo, sem evidências, de que o futuro vai dar errado. Viu, Vitão? Eu falei que vai dar errado. Mas é uma distorção cognitiva e pode ser trabalhada em terapia. Podemos mudar. Ó, eu quero entrar nessa parte da terapia daqui a pouco. Vamos só falar dessa. Eu gostei bastante disso. Existe todo mundo. Então, eu vou te falar o que eu estou entendendo da conversa. Claro. Você pode me cortar na hora, porque eu tendo a falar muita besteira. Mas a gente vive uma sociedade, em linhas gerais, viciada em dopamina. Sim. Que ela consegue de diversas formas, mas a gente está todo mundo ali traficando algum tipo de dopamina para sobreviver. Tá todo mundo viciado. Sim. Beleza. Esse vício tá fazendo a gente ficar mais ansioso. Sim. E essa ansiedade tá fazendo a gente prever que vai dar merda. Sim. Não é todos os fatores os levam, mas existe uma tendência a. Uhum. O que a gente percebe é uma tendência. E como que chama essa síndrome do apocalipse? Como é que é? Catastrofização. É uma distorção cognitiva. Tá. Quando eu falo distorção, vamos pensar na capa desse celular aqui. Tá. E eu torço ele, tá distorcido. Certo. Né? Que você Eu vejo uma capa torta. torta, que não tá no seu sentido uniforme. Uhum. Quando eu falo de distorção cognitiva, é uma ideia, é um pensamento equivocado que eu tenho sobre eu, sobre o mundo ou sobre os outros, Uhum. certo? Que geralmente nos leva a uma emoção disfuncional também. Uhum. Ou seja, a partir do momento que eu questiono através de evidências, que eu questiono, não, mas quais são as evidências que eu tenho de que realmente isso vai dar errado? Não, peraí, eu tive experiências positivas. Tá. A partir do momento que eu consigo, através do exame de evidências, questionar os meus pensamentos, eu consigo mudar também as minhas emoções. Uhum. E aí que a gente entra em regulação emocional. É uma questão muito importante também. Tá. Que eu também quero falar um pouco mais pra frente, mas sobre o que se espera da felicidade futuramente. Então, porque a minha questão a gente tá nessa, que eu chamo, é uma noia, né? Com certeza tem um termo melhor que esse, mas essa noia da felicidade que a gente está vivendo mostra para mim, né, todo excesso esconde uma falta, mostra para mim que a gente, na verdade, está bem oposto disso. Na filosofia, né, se a gente for pensar, eu sou um cara que sou muito sintetizador. Então, Sim. tudo que eu escuto um monte de coisa e falo, tá, então você está dizendo isso e isso. Geralmente eu erro. Mas Nós erramos. não, é normal, mas eu sempre tento sintetizar. E uma coisa que eu sintetizo tem duas grandes linhas filosóficas imensas e que abarcam diversas outras dentro dela, mas uma é hedonista, né, por um caminho totalmente hedonista e de prazeres e viver pelo prazer e essa coisa. O hedonismo é isso, é viver pelo prazer, todo prazer tem que ser buscado, toda dor tem que ser evitada, que é um pouco a cara da sociedade atual em determinado sentido, mas também tem o outro lado, né, o oposto a essa filosofia, que é o estoicismo, que já é beleza, que ele já fala que a felicidade existe, a liberdade existe quando você quando você não faz aquilo que você quer. Essa frase ela é complicada, você tem que ouvir umas duas. A liberdade verdadeira existe quando você não faz aquilo que você quer. Aquilo que você quer fazer e você não faz. Isso é liberdade. Porque você se livrou de você mesmo. Você conseguiu ser maior que você mesmo. Tipo, uma ideia mais ou menos assim. Beleza. E aí, isso é um caminho mais estoico de pensamento. Então, eu vejo que tem essa briga entre... a nossa sociedade hoje continua vivendo essa mesma discussão. E, aparentemente, as pessoas que estão indo para um lado muito hedonista, muito prazer irrefreado, né? Ilimitado. E você vê, o Instagram é isso. Totalmente. Né? É viver... Tudo que você vê lá... É um recorte. São recortes hedonistas da vida das pessoas. Sim. Né? Que tende, inclusive, a trazer mais sofrimento pro próximo. Porque ele pressupõe de que a vida dele é inferior. É inferior. Porque você tem um ponto de comparação. A partir do momento que eu vou recortar um momento só positivo da minha vida e colocar a exposição no perfil público e as outras pessoas olham isso,
e a vida da pessoa, de modo geral, não tá 100%, porque as nossas vidas não estão 100% e tudo bem também, ela pressupõe de que a vida do outro tá melhor do que a dela. E acaba trazendo outro sofrimento, que é o sofrimento da comparação. Eu me comparo e vejo que eu tô inferior ao outro. E por que a gente criou essa intolerância a... Não vou nem falar infelicidade, mas a não felicidade, a não alegria. A gente ficou absolutamente, enquanto sociedade, intolerante a isso. A gente não aceita qualquer frustração. Por que você acha que a gente chegou nisso? Eu acredito que esteja muito relacionado com esse padrão de desenvolvimento, né? Porque partindo do pressuposto que você aprende aspectos elementares, aprende inclusive os limites daquilo que não pode. Não, você não pode ter prazer agora, porque agora é hora de estudar, agora é hora do trabalho, né? A partir do momento que eu não tenho esse repertório na infância / adolescência não é desenvolvido, eu não aprendo. A minha cabeça, ela tenta buscar e não identifica. E a partir do momento que eu me choco com um não, ou com o tédio, por exemplo, que é algo anteriormente, né? Em séculos passados era algo comum, né? Hoje não, você precisa se preencher com alguma coisa, precisa estar fazendo alguma coisa. E você tem ápices de tédio em segundos. Total. Quando eu era criança, tédio era tipo... Eu chegava a ter um pouco de tédio quando eu passava um período sem fazer nada. Tipo, uma tarde inteira que eu não tinha absolutamente nada para fazer. Hoje, 5 minutos que você não tem acesso a algum bombardeio de informação, ou de qualquer coisa, já é tédio. Sim. E do ponto de vista neurológico, existem alguns 10 receptores aí, digamos assim, de dopamina. E existem alguns plugs, digamos assim, também, desse neurotransmissor, né? Do prazer aí, dopamina. Quando eu pego o celular no momento de tédio e busco por dopamina, eu vou ter uma enxurrada, uma descarga. Porém, em contrapartida, eu vou continuar tendo os 10 mesmos receptores. Ou seja, eu vou buscar mais, mas não necessariamente eu vou ter mais prazer. Tá. Compreende? Você vai precisar de mais toda hora. Exatamente. Assim como um sujeito que tem transtorno por uso de substâncias. É um vício, né? Porque você ativa a mesma região cerebral. Então, você busca. Então, se você for abrir ou investigar a cabeça de alguém que utiliza cocaína, que acabou de utilizar, tem um pico enorme de dopamina. Porém, os receptores continuam sendo os mesmos. E aí, dali a pouco, ele precisa de novo. Exatamente. Então, não é que ele não tem. Ele é um dependente químico, ele não tem. Não, ele está buscando prazer. E se você... Mas a gente é um dependente digital, você diria? Em parte, sim. E é aí que a gente caminha por um lado muito obscuro, né? Porque é muito importante que nós tenhamos, que nós façamos parte, né? Muito, muito importante fazer parte desse meio digital. Porque não adianta cair numa ideia onde eu preciso viver numa floresta, eu preciso recusar tudo que é da inteligência aí, né? É um pouco radical, na minha opinião, E qual que... e a radicalização é um dos maiores problemas, assim, né? Sem dúvida. Você não consegue entrar em qualquer conversa que não seja radical. Porque essa conversa já não existe mais. Se você abrir qualquer rede social, não tem alguém falando assim, tá, beleza, é isso, mas também é aquilo. Não é tanto assim, nem tanto assado. Não existe mais zona cinza. Por quê? Porque essa zona cinza ela é excluída pelo algoritmo. Ela não vai nem chegar até você. Você não vai abrir um texto longo na internet mais e que seja ponderado. Você pode abrir um texto longo radical. E a chamada é o mais absurdo possível para atrair tua atenção para aquilo. Sim. E aí eu não vejo uma saída para isso, porque o próximo passo é eu ter que ter uma chamada ainda mais radical para poder tirar a atenção tua daquela que você tá para chamar para mim. Ou seja, aonde a gente vai caminhar com tanta radicalização? Assim? As pessoas isso vai causar danos. Já causa, né?
danos em relação a questões políticas, mortes aí, e de um modo geral, já tem causado danos de homicídios, por exemplo, né? Danos psicológicos, sem dúvidas, cyberbullying e etc. Você trouxe um ponto muito importante que eu lembro de um livro que eu li, acho que 7 ou 10 razões para você excluir suas redes sociais. 7 ou 10, eu preciso... Eu adoraria. Que ele é bem radical, assim. Como eu disse, né? Você pode fazer uma peneira ali, um cherry picking ali. Tipo, o né? famoso um pouco de droga, um pouco de salada. Cherry picking. Eu pego o que me interessa ali, por exemplo, e deixo o resto. Mas eu não sei se isso é possível. Tô falando por uma questão, uma experiência minha, eu sempre tento, eu falo, eu vou escolher só o que eu quero ver. E o que eu quero ver, eu quero ver coisas de altíssimo nível, eu quero só me informar de coisas boas. Cara, dá 2 segundos, eu tô vendo dancinha de alguém, e eu tô vendo alguém na praia que tá me irritando, porque era eu que queria estar lá, e eu tô puto da minha Comparação, vida. Claro. Compara que a pessoa tá na praia. E eu sei que eu tô fazendo isso. E não adianta, mesmo quem sabe não tá imune, cara. E assim, vamos proibir as redes sociais. Não, eu não tô falando, não é isso. Só que alguma coisa tem que ser feita, porque isso no individual prejudica e no coletivo também. A gente está vivendo cada vez mais uma sociedade doente, cara. É extremamente radicalizada. Eu nem falo polarizado, porque eu não gosto desse termo. Mas radicalizada está. Sim. E doente, né? O que tá todo mundo com problemas emocionais gravíssimos e tal. E isso hoje começa a ser levado em consideração. Porque, cara, é muito recente. A gente separou a ideia de uma mente da ideia de alma Há pouco tempo. há um século, cara. Né? Então a gente está entendendo que mente dá problema também, que emoção dá problema. Sim. Parece que... Eu sei que se você é um psicólogo, parece que eu estou falando uma coisa... Não, Augusto, parabéns. Mas, tipo assim, na visão da sociedade como um todo, né? E não que eu seja a voz da sociedade como um todo, mas... Você faz parte dela e faço parte tem dela. a sua participação. No geral, as pessoas... A gente tá... Você vê as leis começando, as pessoas aceitando mais a terapia ou coisas assim, porque a gente está entendendo que isso existe. A conscientização. Agora. Né? Isso é recente. Só que os problemas estão muito avançados já. Então, assim, eu não quero ser o porta-voz do apocalipse, como o Vitão me chama, mas qual que é a sua percepção? Para onde a gente está indo? Isso pode ser uma visão, não precisa ser muito científica, pode ser pessoal. Para onde você, através do teu conhecimento, você acha que a gente está caminhando? Você é pessimista ou otimista, para começar, assim? Ou nenhum dos dois? Eu consigo perceber uma visão dualista, assim. Ao mesmo tempo que está havendo um alto índice de diagnósticos, né? Porque antigamente não é que não tinha diagnósticos, é que era subnotificado, né? Ou era muito banalizado. Aí, você é louco, você tá indo para psiquiatra, você é louco, tá longe padre de mim, né? Aquela visão higienista, né? Você precisa estar longe de mim, o louco está longe de mim. E hoje não. Hoje existem o maior número de diagnósticos aí, não porque existe uma banalização de diagnósticos, isso é um assunto polêmico, inclusive. Eu quero falar disso depois. Mas porque a gente está vivendo um fenômeno como nunca havia havido, não existia antes, né? Então, estar nesse meio social adoece o indivíduo, e o fato também de que antigamente havia menos diagnósticos e hoje as pessoas estão se conscientizando. E aí é um ponto positivo, né? Que eu falo dessa visão dualista que eu tenho. É um ponto positivo porque a partir do momento que eu reconheço que a psicoterapia, que o tratamento psicofarmacológico, ela é muito importante para o meu bem-estar, né? Eu reconheço que eu preciso de ajuda. E eu dou importância para as questões científicas também. Tá. Mas então eu me equilibro com drogas também, né? Com remédios. Se tiver um nível psicopatológico, algum diagnóstico aí, na maioria das vezes, sim. Isso não quer dizer que você vai ficar na eternidade aí, dependendo do transtorno. Porque, pegando um gancho do que você mesmo disse, a gente tem uma sociedade que prioriza a felicidade, né, acima de qualquer coisa, imune a
a dor, o sofrimento. Claro que ninguém quer. Uma visão mais hedonista, né? Como você mas, disse. tipo, uma visão absolutamente hedonista. Mas a gente... E aí você me disse que grande parte da felicidade se constrói com base em quão saudáveis são as suas relações interpessoais. Também. Então, a própria sociedade e o convívio social pode ser a cura, ou um caminho de cura, ou um caminho de saúde, né, para a mentalidade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, são redes sociais, é o convívio social que vem também adoecendo a mentalidade das pessoas, certo? Então, como que a gente faz para resolver essa equação onde o antídoto e o remédio, o antídoto e o veneno são a mesma coisa? Tá no mesmo lugar, né? Sem dúvida alguma. É através do autoconhecimento. E aí, não puxando sardinha pro meu lado, né? Mas a parte do... O que é autoconhecimento? É uma questão muito, muito ampla, né? Uhum. Mas a partir do momento que eu identifico o que me dói, quais são os meus pensamentos disfuncionais, a partir do momento que eu tiro o carro... A gente utiliza muita metáfora na terapia cognitiva. Uhum. A partir do momento que eu tiro o meu carro da pista, porque eu ouço um problema, e não aumento o volume do rádio. Ouvir, Exatamente. Rasgado. Porque hoje existe uma parte da sociedade que aumenta o volume, né? Que eu preciso estar mais feliz, eu preciso beber mais, eu preciso de, né? Mas nos bastidores ali tá tudo... Isso acho que é o tradicional. Eu acho que os nossos avós pensavam assim, não, vai trabalhar que passa. Exatamente. Então, a partir do momento... Que é autoconhecimento, né? A partir do momento que eu identifico ali com uma pessoa que possa me compreender sem julgamentos, ativamente. A psicoterapia é um processo ativo ali, né? Onde eu construo uma casa junto com o meu psicoterapeuta. Uhum. Não existe aquele processo passivo, pelo menos não na terapia cognitiva, né? Tá. Onde eu sento, eu falo tudo que tem para falar, ele me fala algumas coisinhas ali. Eu saio confuso. Não, é um processo ativo. E à medida que o processo terapêutico vai ocorrendo, eu me conheço um pouco mais. Tá. Me conhecendo um pouco mais eu identifico aquilo que está mais disfuncional na minha vida. Eu consigo sair do fenômeno, eu consigo sair para me ver, para ver a minha rotina como um todo. Por isso que na terapia cognitiva aí a gente pergunta como é o dia da pessoa, da hora que ela acorda até a hora que vai dormir. E deixa eu te fazer uma pergunta. Leonardo, eu sou o que eu penso que eu sou ou eu sou o que os outros pensam que eu sou? O que importa para a sociedade o que eu acredito de mim? A maneira como você acredita que está sendo visto, ela vai constituir um pouco de você. E como? Através daquela distorção cognitiva. Que eu vou entrar em outra distorção agora que tem trazido prejuízos e infelicidade nos pacientes, de um modo geral. Uhum. Uma distorção cognitiva chamada leitura mental. Né? Tá. Por exemplo, eu estou no podcast aqui, eu estou achando que o Augusto não gostou de mim. Nossa, ele não gostou do meu papo. Você me trouxe presente, cara. Não tem... Eu pressuponho, sem evidências, mais uma vez, né? Sim. De que a pessoa está me achando chato, ou a pessoa não gostou do meu cabelo, a pessoa achou algo em mim disfuncional, sem evidências. Aquela interpretação sobre a situação, ela vai me gerar uma emoção. Uhum. Então, se o pensamento foi disfuncional, existe uma alta possibilidade das minhas emoções, né, se desenvolverem de um modo disfuncional e sentir tristeza, por exemplo. E recusar um próximo encontro. E aí buscar... Se eu comecei a sentir tristeza, não, eu já vou buscar a minha dopamina em alguma coisa. De um modo rápido, assim. Então, voltando à pergunta, é desse modo, pelo menos de acordo com a minha ótica, que nós nos constituímos do que o outro, do que a gente pressupõe ou do que o outro enxerga sobre nós, né? Isso. Aquilo que eu interpreto. Exatamente, tipo assim, porque eu posso achar o que eu quiser, por dentro eu me acho o Cauã Raymond. O que eu não sei de onde vem essas risadas. Elas são tá vendo? Ele tá distorcendo a minha... mas uma zoeira, claro, mas o que eu quero dizer
Não importa o que eu penso. O que importa é o que a leitura que você vai fazer de mim. Só que também eu não sei qual que é a leitura que você vai fazer de mim, a verdadeira. Então, concluindo com o que você falou, o que importa, no fim das contas, é realmente o que eu penso. Porque eu nunca vou saber o que você pensa, você nunca vai saber o que eu penso, então eu fico com o meu. É isso? E mesmo que você souber, né? No final das Mas contas... não vou saber, eu não vou entrar, não tem como. De verdade, saber o que o outro pensa. E aí você vai de evidências, né? Buscar evidências através de comportamentos. E não da leitura mental. Eu pressuponho sem evidências aí. E é um fio condutor que você trouxe? Sim. No final das contas, o que vai determinar as minhas emoções e os meus comportamentos posteriores é a maneira como eu me interpreto. Né? Sobre o outro também. Então, isso é o que faz a terapia ser importante para uma sociedade doente como a nossa. Ou para qualquer outra. Também. Ela é muito mais que isso, mas também. A sociedade já foi saudável alguma vez? Eu acho que não... Depende muito, né? É muito amplo o que é ser saudável, né? A gente tá falando saudável no sentido de... Saúde mental. É porque assim também... saúde mental, exatamente. Mas tipo, no sentido de que a gente... Cara, eu acho que não teve um período onde a gente foi... Todo mundo tá lindo e pleno e feliz e com uma saúde, um bem-estar. Só que ao mesmo tempo os números na psicoterapia e nos psiquiatras têm aumentado. Tem aumentado. Exatamente. E isso então, o aumento do número de pessoas buscando também é bom. Sem dúvidas, essa conscientização. E é por isso que eu chego nessa questão onde há duas ideias. Né? Eu consigo perceber duas visões aí. Por um lado, existe um alto índice de diagnósticos, né? E pessoas em sofrimento mental. Por outro lado, existe uma conscientização muito maior, jamais vista anteriormente, sobre a importância da saúde mental e a importância dessa busca pelo processo terapêutico, pelo processo... É novo. A gente, enquanto sociedade, a gente, e mais ainda enquanto uma sociedade... marginal no mundo, como é o Brasil, ou a sociedade brasileira, que, digo assim, não é protagonista do mundo. Né? Não é. Então, a gente tem uma sociedade que as coisas chegam depois, enfim, é todo esse histórico. Sim. A gente separa, a gente entende a mente como uma parte do teu corpo recentemente, cara. Mente era alma, basicamente. A gente veio com a ideia de que... A gente sempre teve a ideia de que existia algo na gente que era único, indivisível e que a gente chamava... Cada povo dá um nome, ou é o ki, ou a alma, enfim, isso vai depender, é muito cultural. Cada povo te chama de uma coisa, mas sempre foi uma coisa mística, porque é uma coisa que eu não conseguia explicar de forma nenhuma. Quando chega o iluminismo e a galera fala, eu preciso racionalizar as coisas. A era da razão, o racionalismo puro. Então, teve a era axial também, né? Onde alguns filósofos se reuniram ali para se perguntar... Cara, eu preciso dar uma resposta para isso. Porque tudo eu consegui responder. Eu consegui entender que existe um fígado, tudo eu expliquei. Um coração, então se bate assim é por causa disso, o assado. Então, tudo foi explicado, a chuva explicou, o clima explicou, o corpo explicou. Mas eu não consigo explicar a personalidade, eu não consigo explicar a consciência. Eu não consigo... Ninguém não chegava assim, em algo assim. Sim. E eu preciso racionalizar, porque até então era onde sobrava. Então, a religião... a fé das pessoas foi se acomodando em espaços menores. Né? Antes ela era tudo, depois a ciência vai explicando as coisas, até que sobrou a alma. E a alma ficou como aquele pedacinho que ainda não era explicado. Aí veio o racionalismo, veio o iluminismo e fala, não, a gente precisa explicar. E aí cria-se a ideia de indivíduo, que é uma coisa, é o que está dentro de você, é a alma com outro nome. E aí a ciência começa a falar, não, mas peraí, vamos tentar entender isso daí, vamos tentar entender o que existe aí, entender melhor a consciência, e a gente chegou na ideia de mente. E isso tem um século, cara. Isso foi depois do iluminismo e tal, mas tipo, Freud é do final do século XIX. E existiu um cara anteriormente ao Freud, né? Jung, se não me engano. Jung, sei lá, que ele deu um pontapé inicial, né?
as questões de estudo em relação ao cérebro, assim, em relação ao que é o comportamento e tudo isso. Então, houve, inclusive, uma pessoa anterior ao Freud, sim. que é de modo clássico as pessoas conhecem. Mas você acha que a mente, mente e cérebro não são a mesma coisa? Ou para vocês é? A gente, pelo menos a prática do que eu conheço baseada em evidências, não considera muito o mentalismo e a mente como algo, né? O que é a mente? Não é algo palpável? Essa é uma pergunta que, né? é muito, toda noite eu fico pensando. Isso é muito abstrato e pouco científico. Por isso nós Mas não... ela é. Nós não costumamos considerá-la, em sim as funções cerebrais e, por exemplo, a neuroplasticidade que nós temos para mudar alguns comportamentos. Tá. Então a minha consciência, ela está dentro do meu cérebro. Que tipo de consciência você está falando? Vamos supor que eu entenda a mente como a consciência. A mente humana é a consciência humana. Uhum. E onde ela mora? Onde ela está? Se eu te abrir, onde que eu encontro ela? No cérebro. Sim. Eu sei que parece absurdo, Sim. mas tipo assim, a minha pergunta é, beleza, ela está só no cérebro. Sim. E os hormônios não afetam a visão das outras pessoas, o meu tipo de corpo não afeta a minha mente. Não, totalmente. Totalmente. Então, a gente precisa ser um pouco cuidadoso, né, com as afirmações, por exemplo. Existe uma autopercepção, existe aquilo que as outras pessoas pensam sobre mim, que vai, dependendo do meu nível de maturidade, meu nível de ansiedade, vai influenciar a maneira como eu me comporto, né? Mas existem os lobos frontais, os occipitais, né, que vão... Então a mente, ela ultrapassa o cérebro. Aí a gente entra numa questão bem Sabe um pouco mais filosófica. Tem um autor futurista, chama Ray Kurzweil, e ele tem um livro que chama Como Criar uma Mente, onde ele vai com estudos neurais, uma coisa que é bem científica, ele não é charlatão, cara. Sim. Só que ele fala de como existe essa possibilidade de desenvolvimento de uma mente humana artificial. Tá? Eu sei que a gente saiu um pouco da ChatGPT, da questão de felicidade, mas dentro do futuro ainda. Beleza. Só que o que ele me explica ali é como criar um cérebro. Porque, basicamente, as funções mecânicas eu consigo, com alguma tecnologia que eu ainda não tenho, mas possível, eu consigo ter em algum momento do futuro. Questões mais, digamos assim, cognitivas. Matemáticas, né? Mais certeiras ali. Tanto que a gente já está vendo uma evolução imensa. O Noam Chomsky, por exemplo, um dos maiores linguistas do mundo, um dos principais da história e ainda vivo, inclusive, ele acho que brincou com o ChatGPT e ele escreveu falando que, cara, tô assustado. Ele é um cara que viajou tribos e tribos e tribos. O cara fez teorias linguísticas. O cara manja muito, assim. É um dos grandes gênios da humanidade, para mim. Sim, não conheço, mas vou pesquisar. Para mim, ele é um dos maiores. Tem algumas considerações sobre esse tema que é do presente / futuro, né? Que é do ChatGPT, mas pode... E aí, ele fala isso, ó. Tem um na sala dos linguistas, tem um elefante enorme lá que o povo não tá nem querendo comentar. Então, assim, essa parte do cérebro, beleza. E aí vem... Eu tô com medo de gente estender muito nisso, mas eu quero entrar nesse assunto. Aí vem a ideia por exemplo... Como chama aquele idiota? Oh, meu Deus, bilionário da Tesla. O Elon Musk, que vem e fala que vai fazer coisa para fazer download do cérebro das pessoas. Beleza, eu posso então tirar o teu cérebro e colocar num outro corpo. Vamos supor que a gente consiga, tá? Que a gente tenha a tecnologia para pegar teu cérebro e colocar dentro de um outro corpo. Você vai ser a mesma pessoa? A pessoa que você é o teu cérebro? A tua consciência é o teu cérebro? Essa esponja que a gente tem aqui, essa carne? Estamos trabalhando com hipóteses, né? De que a ciência poderá evoluir a esse nível, né? E aí... Nós estamos na viagem, na ficção. Claro. E aí eu vou ter sim e não. Sim, porque a percepção que eu tenho sobre mim está no meu cérebro,
né? As relações que eu construí e as minhas memórias, ela faz parte, ela está alocada no meu cérebro. Então, eu vou ter ali onde puxar algumas lembranças, mas não da maneira como eu me vejo, eu me interpreto. Né? Cara, se seu intestino tiver com a flora danificada, o seu humor é outro. Totalmente. Totalmente. Então, assim, se você trocar teu cérebro de corpo... Isso é opinião minha. Mais uma vez, Instituto Data Anos total. Não tenho nenhuma base científica para falar sobre isso. Mas na minha opinião... Gostei do Data Anos aí. Na minha opinião, cara, você é mais do que teu cérebro. O cérebro é mais um órgão. Então, e aí que tá a mente. Na minha opinião, ela é, na minha opinião, leiga. Lembrando sempre disso. Ela é uma composição de você inteiro. Se você trocar teu cérebro de corpo, e olha onde a gente chegou com o assunto, vai ser outra pessoa. Com bases parecidas. É importante retornar, né, naquela questão. Vai existir ali características predominantes ali, porque estamos trabalhando com hipóteses, né, de que realmente a gente vai... Aqui é para isso. A gente vai substituir aí uma mente por outras coisas. Mas é claro, o intestino, se eu não me engano, é o órgão que mais tem ligação com o cérebro. Tem neurônio pra caramba. Exatamente. Estão fazendo uma associação entre modo de parto e autismo. Sim, vi hoje. Li hoje isso, incrível. Tipo... Isso é um avanço da ciência muito interessante. Porque vai servir para que a gente possa prevenir, né, algumas questões aí. Tá. Para que serve a ciência se não for em prol da vida, da população, da sociedade? Né? Se ela for elitizada, não tem muita função aí. Mas, partindo desse pressuposto, eu acredito que vai existir uma predominância, características predominantes ali, mas que em contrapartida... Genéticas. Cerebrais. Tá. De acordo com o que nós vivemos, então, né? Elas são um acúmulo também, de experiências. Das nossas vivências, exatamente. É a mesma coisa que falar sobre personalidade, né? Existem teorias psicodinâmicas que consideram a personalidade como uma coisa, a terapia cognitiva considera a personalidade como uma outra coisa, né? E tudo mais, né? Estamos falando aí de uma questão de temperamento, uma questão genética. Estamos falando que o ambiente que eu nasci e meu primeiro grupo social, que é minha família, vai influenciar a maneira como eu me percebo e como eu me comporto. As relações, né? Situações traumáticas que eu vivi. Então, tudo isso vai fazer um combo que vai... E se me colocarem no corpo do Cauã Raymond, as minhas relações interpessoais vão ser diferentes. As pessoas vão me olhar diferente. Tipo... Entende onde eu tô querendo chegar? Que, tipo, você é muito também... Você que eu digo, a sua personalidade também, ela se constitui com base no que você come, no teu corpo, em coisas que são além do cérebro. E aí vai muito de como a gente poderia interpretar essa mudança, né? É por isso que, por exemplo, em cirurgias bariátricas, né? Você só consegue fazer essa cirurgia com um laudo ali psicológico. Exatamente. Um laudo ali eu não pude por isso. Que a pessoa realmente pode. Eu não quis fazer o acompanhamento psicológico porque eu tava com pressa. E aí eu falei, não, então... Com pressa, é o fator principal que estamos falando. E é o fator que me fez chegar a esse tamanho. Mas então tá. Então... Só para fechar aqui, beleza. Consegue perceber? Se eu não estou apto psicologicamente para passar por uma cirurgia, que vai ser uma cirurgia que vai me trazer uma mudança corporal, isso pode afetar a minha autopercepção. E se eu não estiver apto psicologicamente para isso, eu posso retornar, por exemplo, àquela questão estética, aquele peso anterior. Aí, e não vai ter adiantado muita coisa. Então, acho que nós pegamos um gancho importante aí dessa mudança, né? De como as questões cerebrais são importantes nas mudanças corporais também. Sim, uma coisa influencia a outra. E a personalidade, então, ela extrapola só o cérebro, mas ela é basicamente também o cérebro. É isso que a gente falou? Sim. Existe uma questão genética ali,
né? Não é predominante as outras, né? Mas existe um nível de fator, um fator genético que vai compor, né, a minha personalidade, mas existe o que social. É por isso que a gente não, pelo menos essa ideia não faz muito sentido, de nós somos uma folha em branco. Não somos uma folha em branco. Tá vendo, John Locke? Nada a ver com o que você escreveu. Mas sim, eu não acho que a gente nasce em branco. Não. Porque existem questões aí que você vai parecer um pouco com seu pai, com sua mãe, algum comportamento mínimo, algumas questões de falar, alguma maneira de se comportar mínima, mas de um modo geral, o que vai ter mais predominância aí são o modo como foi criado, né? O padrão das relações desse primeiro grupo que eu falei, que é a família, que nós não escolhemos, né? Os fatores de risco e fatores de proteção. Quando eu falo fatores de proteção, é tudo aquilo que eu tenho que vai ajudar a um desenvolvimento psicológico e físico, né? Que o meu prognóstico vai ser saudável. E fator de risco é tudo aquilo que me deixa mais vulnerável a. Por exemplo, um fator sendo grosseiramente falando aí, um fator de risco para que eu utilize substâncias psicoativas é eu morar bem perto de um ponto de tráfico de drogas. Né? Eu tenho uma família super desestruturada ali. Eu tenho um pai alcoolista, por exemplo. Tenho uma mãe que utiliza algum tipo de drogas. Você está mais exposto. Tudo isso me deixa um pouco mais exposto. Né? E existem os fatores de proteção, que são as relações de qualidade, saneamento básico, eu tenho as refeições diárias ali, eu ter um acolhimento que ele vai contra a negligência, porque a negligência hoje ela é considerada um tipo de violência, né? Eu negligenciar uma criança é um tipo de violência. Sim, ela pode até morrer. Ela pode morrer, inclusive, exatamente. Ou seja, tudo isso, todos esses fatores, eles vão se solidificar aí e vai constituir a maneira como a gente se percebe, a maneira como a gente percebe o outro, o mundo e as relações. E hoje a gente está num ponto, então, onde a gente se percebe depressivo. Não estou dizendo diagnosticado, mas a gente está dizendo... Vive uma sociedade com absoluta busca e desespero pela felicidade e ansiedade imensa por conta disso. Sim. Que a sociedade está com sintomas depressivos. Ou não? Percebe que, de fato, tem aumentado muito os números, né? Não no indivíduo. Coletivamente, existe uma... Igual existe o inconsciente coletivo, existe a depressão coletiva? Partindo do pressuposto de que o coletivo, né, ele só é coletivo por conta de vários indivíduos ali, sim, a gente pode considerar que nós estamos numa sociedade progressivamente depressiva e como que eu curo ansiosa. Isso? Nós temos um ponto muito importante aí, Augusto, que é a neuroplasticidade. Que a gente tem uma arma muito importante. Nós temos um cérebro relativamente saudável do ponto de vista orgânico aí, nós temos a neuroplasticidade, que é onde eu consigo reavaliar através vou trazer para a psicoterapia, onde eu consigo reavaliar onde eu estou buscando dopamina, né? Por exemplo, tem pessoas que fumam muito cigarro, né? Sistema de recompensa. A pessoa fuma muita coisa. Exatamente, mas vamos à nicotina aí, tá. Né? A nicotina é mais bonita. Por que existem pessoas que conseguem parar de fumar e sentem prazer pela corrida, por exemplo? Pela atividade física? É porque a neuroplasticidade também proporcionou isso, que isso seja possível. Ou seja, eu mudo o modo como eu sinto prazer, certo? De um modo disfuncional, que anteriormente era o cigarro, para um modo um pouco mais funcional, mais saudável, claro, que é a atividade física, que também virou uma noia. Melhorar as minhas relações pessoais, ter momentos de prazer ali com as pessoas que eu amo também, é algo muito positivo também, que vai me trazer dopamina, sem dúvidas. Tá.
Você trouxe a questão da atividade física aí? Também, não tem isso também? Eu tô conversa de gordo. Que não quer fazer, não, isso aí vicia, as pessoas viciam nisso aí, eu não vou entrar nessa. Se a gente parte do pressuposto da comparação, se a função do comportamento é de ir à academia para que eu tenha um shape, né? Como você tem falado muito aí, e eu vou estar igual ao outro, que eu preciso chegar igual ao outro. Vai shapear. Esse é o termo. Sim, isso talvez seja disfuncional, né? Tá. Mas em contrapartida, isso vai me trazer uma série de você acha qualidade que vai ser, de vida. Para onde a gente vai? Assim, eu entendi o diagnóstico, entendi que a gente está numa situação bem complicada, para dizer o mínimo. De ansiedade extrema por conta de comparações absurdas num mundo de radicalismo, enfim. Uhum. E isso faz com que a gente não esteja feliz enquanto sociedade. E como que a gente vai ser feliz? Onde a gente vai encontrar felicidade daqui para frente? Fora o autoconhecimento. Tá. E aí, uma ideia, tá? Uma ideia de um psicólogo aí que tem observado esse imediatismo muito na clínica e essa infantilização estendida, como eu disse, né? É importante olhar para tudo aquilo que eu vejo sentido, né? Mas considerar aspectos relevantes, aspectos importantes, para além do material, né? A qualidade nas relações, por exemplo. Quando eu estabeleço a qualidade nas relações, eu falo de um nível um pouco maior de felicidade, né? Eu vou mudar ali. Se antigamente o meu ideal era comprar um carro, comprei o carro, estou feliz. Passei uma semana, um mês com o carro, já, ok, acostumei, isso é normal para mim, né? E eu consigo enxergar, através das minhas metas, através de uma análise, né? A sociedade em si, de um modo geral, ela tem pouco hábito de parar um tempo para analisar, para ter tédio. O tédio o tempo ocioso. E tá entre as dores que a gente evita. Exatamente. Que é aí onde eu entro, onde que existe uma saída de autorreflexão, né? Qual que é o sentido que eu dou para minha vida? Porque a gente parte do pressuposto de que a vida não tem sentido específico, né? Depende do sentido que você dá para ela. Certo? Exato. Então, se a gente considerar que esse viés hedonista aí, ele é disfuncional, porque eu só busco prazer cada vez mais e vou me viciando com as coisas e não encontro algo um pouco verdadeiro, né? É exatamente nessa reflexão, é exatamente na psicoterapia onde eu me conheço e consigo identificar qual é o sentido da minha vida, né? Através das minhas de comportamentos mais funcionais, de ampliação de repertório, coisas que eu realmente gosto de fazer. Eu estou fazendo isso porque eu gosto ou porque eu acho que a sociedade vai me enxergar bem? Ou porque eu acho que meu pai vai ser de acordo com isso? O que eu vou ter validação? Porque as pessoas procuram por validação, né? Então, voltando aqui, como uma resposta, é através também, principalmente do autoconhecimento, que eu vou identificar as minhas necessidades. Qual validação você realmente quer? Realmente. E a partir do momento que eu enxergo os meus interesses, aquilo que faz sentido para mim, eu encontro alguns caminhos, né? Tá. A gente começa a falar do bem-estar, de qualidade de vida, que nos leva a momentos de felicidade, não uma vida feliz, efetiva. Não gosto muito dessa ideia. E momentos de felicidade necessitam de momentos de dor. Sem dúvidas. Porque nesses momentos é mais do mesmo, mas é muito importante também falar. Porque é nesses momentos que a gente vai dar... Toda a filosofia humana fala isso. O devido valor. Que partindo do pressuposto que o sofrimento é inerente ao ser humano, né? E eu tenho uma teoria que fala... chama... Uma teoria. Eu tenho uma coisa que eu fico na cabeça, que é a ideia do... Isso não é viver. Que eu sempre, a vida inteira, eu ia no banco, ficava na fila, lotérica. E aquele momento que eu estava ali, eu falava, cara, isso não é viver. Não é possível que eu tô passando esse tempo aqui agora. Eu odeio fila. E eu odiava, né? Ninguém gosta de fila. E aí, beleza, eu comi um almoço delicioso. Aí, lavar a louça depois. Cara, lavar a louça, mano. Olha que merda. Isso não é viver. Eu tenho que ir trabalhar, mas isso não é viver.
Até que eu cheguei um dia que eu falei assim, o que é então? Se o meu dia inteiro eu vou ao trabalho, eu lavo louça, faço almoço, todas as coisas que eu faço no meu dia, eu chamo de isso não é viver. Então, que diabo que é viver? E aí eu ficava, tá, o que é? E uma pergunta, por que você não questionava por que você não tinha esse mesmo questionamento quando você estava comendo? Porque não, era prazeroso. Aí é o legal. Exatamente. Ainda assim eu podia falar, mas eu podia ter minha vieira. Mas de qualquer Tem um forma... momento de satisfação, né? Tipo, nessa conta que eu fazia, tem 5, 6 pessoas no mundo que vivem. Que estão num iate, não sei aonde, agora. Então não é. Viver é exatamente isso, né? Tipo, no meu ponto de vista hoje. Tipo, é esse momento que eu tenho que trabalhar. Os processos. É tudo ali, né, tudo isso. Porque se a gente ficar nessa, mas isso aqui, porra, isso não é viver. Isso não é viver, isso tudo é viver. Não tem Sim. Né, Voltando aqui, a partir desse pressuposto que você falou, existem pessoas no iate. Não digo assim. Já virou evidência aí, né? A gente consegue perceber. É a mais triste que tem, né? De pessoas que com alto índice de depressão, em alguns casos de suicídio, que alcançaram picos aí de sucesso. E daquilo que é considerado socialmente... Exato, o sucesso, né? financeiro. É uma porcentagem do sucesso. Que ali que não viu mais sentido na vida posteriormente ao alcance desse sucesso. Né? Que a gente chega à conclusão óbvia de que o sucesso é importante, financeiro é importante. O dinheiro é importante, não adianta ser hipócrita e falar que não. Claro. Porém, estabelecer isso como... só isso como um plano de vida, ou seja, um propósito de vida, é pueril. Portanto, fugaz. dinheiro é você ter suficiente para não ter que pensar nele. Passou de um não fazer falta. Só tem que pensar nele. E sem eles também só tem que pensar nele. É muito importante, não adianta falar. Tanto é que existem a falta do dinheiro, né, situação econômica baixa, também é um dos índices, dos fatores que levam ao suicídio, que levam às questões de depressão e de ansiedade. O dinheiro em excesso e em falta. Né? Exato. Ele é prejudicial. Mas para chegar no excesso é um excesso bom. Exatamente. Né? Não é qualquer excessinho que... pra gente... Não é igual o Vitão, por exemplo. Que já está num outro nível. Patamar, né? É verdade. Pra gente caminhar aqui para encerrar, eu quero só uma última pergunta que é... O que é a vida? O que é a vida? A vida é uma maravilha. Leonardo, para você... então, assim, a gente falou sobre o futuro da felicidade, mas para encerrar, você acha que a felicidade tem futuro? Tem, não tem. Não tem. Se a gente partir do pressuposto de que o ser humano é mutável, né? O Skinner já dizia, né? Não considere nenhuma prática como imutável. Aquela ideia que pau que nasce torto não se endireita, né? Partindo do pressuposto que existem mudanças ali... Mas como assim? Eu sou de Capricórnio. Sou ariano. É meu jeito, pô. Mentira, eu sou taurino. Combinação. Se você falasse qualquer coisa aí... Enfim, outro assunto polêmico também. Vixe. Mais fácil falar de política. Existem pessoas que não se relacionam com N. Sim, conheço aí. Enfim. Poderia fazer várias piadas sobre isso, mas eu vou me limitar aqui. ao tema. Se a sociedade continuar, né, nesse caminho onde tudo que é mais rápido é melhor, né, tudo que é imediato é melhor, acho que eu preciso alcançar esse resultado agora, independente do processo, sim, estamos caminhando para uma catástrofe aí, individual que se sobrepõe ao coletivo. Né? Em contrapartida, isso não vai mudar tão cedo. A partir do momento que a gente considera essa elevação da conscientização da saúde mental, né, que é o que vai levar também à saúde física, eu considero ali que é importante parar de fumar, que é importante ter novos hábitos através da neuroplasticidade, né? Sim, existe uma luz no fim do túnel. Tá. Graças a Deus. Vou ficar com a segunda opinião, apesar de eu não sei. Eu sou mais pessimista.
Mas, ó, eu sempre termino pedindo para as pessoas me indicarem, meus convidados indicarem alguma fonte de entretenimento. Me indicar. Então, eu vou usar esse livro como indicação. Pode falar sobre ele. Fala aqui para a nossa lente da verdade aqui, ó. Aqui. Eu já ia olhar para o Vitão. Bom, estamos falando de qualidade de vida, né? Estamos falando daí da felicidade, momentos de prazer. O essencialismo... Pode ser ele? Ele vai editar, ele é o cara, né? O essencialismo, ele pressupõe grosseiramente aí, falando de que você dizer não para certas coisas e reduzir, né, o consumo de um modo consciente, reduzir os sims que eu dou sem função alguma, ele vai reduzir também a pressão que eu faço sobre mim. Isso vai me dar mais. Mais o quê? Isso vai me dar mais tempo. Isso vai me dar mais dinheiro. Isso vai me dar mais qualidade de vida, certo? Na nossa sociedade, nós temos uma ideia de que eu preciso aceitar toda oportunidade, né? Eu não preciso deixar isso passar. Isso, nossa, eu preciso aceitar, eu preciso pegar toda essa demanda de trabalho, né? E aí você se torna mais improdutivo e não eficaz, não se torna feliz aí, porque qualquer tipo de variável você tem que dizer sim, né? Lembrando que isso também depende muito da sua condição social né? Eu sempre falo, eu conheço umas pessoas que não é nem essencialista, são minimalistas. Eu falo, cara, você consegue ser minimalista porque você nasceu rico. Né? É diferente do essencialismo. E isso transcende as questões econômicas, por exemplo, de trabalho. É difícil uma pessoa que não tem nada, você falar que ela que é muito legal viver no mínimo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem dúvidas. Esse tipo de extremo eu concordo plenamente. Que não é o essencialismo. Que não é minimalismo. Existe uma outra filosofia aí. Ou seja, aquele baixo nível de assertividade, né? Quando eu digo sim para tudo... eu pressuponho ali indiscriminadamente que se eu não disser sim para aquela pessoa, para o meu chefe ali, eu vou estar deixando ele muito bravo. Mas o que basicamente ele prega aqui também, a ideia é que eu posso dizer não para desenvolver o meu trabalho com qualidade. Então existem alguns nãos que vão trazer ali algum tipo de qualidade maior. E prosperidade, inclusive. Sim, né? Sim. Então, fonte de entretenimento aí, conhecimento, mas que as pessoas precisam colocar em prática, porque senão vira meramente uma leitura, não tirando a importância da leitura. Mas isso precisa ser prática aí no comportamento, no cotidiano interpessoal. Eu vou indicar em cima desse um livro, uma consequência desse, talvez, nesse pensamento, que é A Cabala do Dinheiro. Não tem religião, mas é de um rabino chamado Newton Bonder, brasileiro. É tipo, um livro que mudou minha vida mesmo, assim, Ele é dessa finura. Eu levei uns 3 anos para terminar de ler. Porque ele é denso. Se você está achando que está entendendo, volta. Sabe desse tipo? Sim, total. É muito bom. Mas é um livro muito, muito bom. Eu tenho ideia de que cada livro tem seu tempo. Tem. Né? Para ser... E para encerrar, Leonardo, só para o Vitão não matar a gente, porque assim, a cada semana eu vejo que o ódio dele vai aumentando um pouquinho mais. Até rindo em excesso aí. Né? Então. É uma risada todo excesso esconde uma falta. A dele é a falta de vontade que eu permaneça vivo. E eu sempre falo assim, se a gente se reunir aqui daqui a um ano, tá? Ano que vem a gente volta a gravar de novo. O que vai ter acontecido? O que a gente vai estar discutindo? Hoje a gente está falando de tudo da felicidade porque está acontecendo isso tudo. A gente está vivendo esse momento de onde essa discussão é necessária. O ano que vem, se a gente se reunir, a gente vai estar discutindo isso de novo ou a gente já vai estar num outro patamar? O que a gente vai estar falando? Espero que estejamos falando de um aumento de estratégias funcionais para se viver de uma qualidade de vida maior. Enquanto terapeuta, enquanto psicoterapeuta, é importante dar mais ênfase também para essa visão da conscientização da saúde mental. Né? Então, respondendo aí, eu quero voltar aqui para falar como os índices de qualidade de vida no Brasil, principalmente, têm aumentado. 1 ano, você acha que é o suficiente para a gente ter uma mudança? E você vê ela começando de alguma forma a acontecer? Através da conscientização, através da psicoeducação,
né? Seja nas escolas, seja nas corporações, em todas as instituições privadas ou não, né? Independente do poder público ou não, privado ou não, estamos falando de saúde mental, né? Isso não... isso precisa transcender, né? Se é público ou privado, mas enfim, é um ideal ali. Você acha que estamos num caminho de melhora ou ainda pior antes de melhorar? Pergunta de milhões. Aí. Viu? Isso aqui é... Pergunta de milhões. A minha opinião, eu acho que é ainda pior. Ainda não chegamos no fundo. É importante colocar a mão na massa e ter o processo ativo, não só na psicoterapia, mas conscientizar as outras pessoas, né? De que a psicoterapia é muito importante, de que o autoconhecimento é muito importante, de que algum comportamento é disfuncional, né? Não sendo moralista, não sendo o pai daquela pessoa, mas dando o toque, né? Reconhecendo e não atrapalhando também, não banalizando ali, como a gente percebe em alguns casos. É importante ter o papel ativo e é um chamado para a sociedade de um modo geral, né? Reconhecer ali quando seu amigo não está bem, se reconhecer... Léo, mas a psicoterapia é muito elitizada ainda. Hoje, bem menos. Hoje existem vários profissionais que atendem a nível com valor social, com valor mais baixo, né? Existem... clínicas, escolas de psicologia ali que proporcionam um atendimento psicológico. Leonardo, qual que é o seu arroba? Se alguém quiser entrar em contato. Leonardo César. Falamos mal da rede social até agora. Mas somos dependentes. Sobre saúde mental, né? Produzo conteúdo lá. Leonardo César, PSI, Psi. Repetindo, Leonardo César, Psi, de psicólogo. Boa. Leonardo, obrigado. Eu agradeço. Foi muito bom o papo. É papo que a gente poderia ficar muito tempo. Sem dúvida alguma. Se a gente não fosse fazer tão mal a saúde mental do Vitão. Mas que é o que tá ali. Mas te agradeço muito e agradeço todo mundo que assistiu esse episódio. É claro que essa discussão não deve terminar aqui. A gente tem que continuar conversando sobre isso. E eu gostaria também de saber a opinião de todo mundo sobre o que vocês acham que é o futuro da felicidade. Quem gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conversa, desse tipo de discussão sobre o futuro das coisas, entre em contato com a gente. A Zite é uma comunidade de entusiastas do comportamento, do futurismo, do presentismo também e de tudo relacionado ao que a gente chama de humanidades exponenciais. Beleza? Aguardo vocês então no próximo episódio. Valeu!